Olha, esse vídeo aqui é um vídeo com muito carinho para vocês, porque eu já estive nesse lugar de estar longe do propósito. E quando nós estamos longe do propósito, nós estamos perdidos, estamos perdidas. Atiramos para tudo quanto é lado, aceitamos qualquer coisa e achamos que as migalhas é um presente de Deus. Aceitamos apanhado no relacionamento, aceitamos ser agredida psicologicamente, aceitamos ser traída constantemente, aceitamos uma pessoa de volta simplesmente pelo desejo, o impulso de ter alguém, a famosa obsessão da restauração. Muitas pessoas que eu venho acompanhando estão ainda em desertos porque se tornaram pessoas idólatras, obsessivas e perdidas no seu propósito. Há 10 anos atrás, eu me encontrava em um dos períodos da minha vida em que eu nunca imaginei estar onde eu estou hoje. Mas para isso eu errei, caí, levantei. Nem sempre eu conseguia entender o que Deus tinha na minha vida. Mas de uma coisa eu venho te falar hoje aqui, então, por favor, abençoe esse canal, se inscreva, ative as notificações, que se você não entender qual é o seu propósito, você não vai conseguir encontrar o sentido da tua vida. Você não vai encontrar em você e nem em Deus o que você precisa. A busca incessante de pessoas para um casamento tornam pessoas vazias, cheias de si e vazias do espírito. Quando alguém fala para mim que está vazia, que falta algo, cadê o Espírito Santo? E quando eu tô fora do propósito de Deus, eu me torno uma pessoa completamente confusa, insegura, ou uma pessoa que já foi traída e eu não consigo mais acreditar no amor. Certa vez, eu vou compartilhar um testemunho com você. Certa vez, nesse período, ao longo desses anos da minha vida, eu comecei a ter sentimento por algumas coisas e algumas coisas pareciam sumir da minha vida. E como a minha vida é muito corrida, muito acelerada, o pastoreio, a igreja, o projeto do cárcere, as mentorias, a faculdade, eu tive um período em que eu pensei que eu estivesse fora do meu propósito. Eu comecei a não ter sentimento, eu comecei a não ter sensação. E eu comecei a me preocupar, porque eu sempre fui uma pessoa muito empática, sensível, chorona. Só que, na verdade, por um período, eu comecei a entender que eu estava passando por um outro processo na minha vida, e respeitar as fases que você passa, ela é importantíssima. Por exemplo, há 10 anos atrás eu passei por um deserto que eu tive experiências extraordinárias com o Espírito Santo. Eu orava muito, gente. Não que hoje eu não ore, mas naquela época eu não fazia nada. Eu só trabalhava, na verdade eu não trabalhava, estava no fim de uma gestação e eu não tinha uma vida social, né? Então eu fazia artes, feltro, artesanato, e eu mergulhei naquela época e eu me lembro de uma palavra que eu recebi: aproveite o seu deserto porque ele vai passar e você não vai mais voltar para aquele lugar. E eu me lembro que eu chorei tanto, eu sofri tanto, porque eu recebi essa palavra e naquele momento, será que iria passar? Será que realmente aquela dor iria passar? E realmente isso é real. Tem fases e períodos e desertos na sua vida que eles doem tanto, que sangram tanto, que mesmo quando você não chora, você sangra, porque você não vai voltar para lá de novo. Você não vai passar por aquilo de novo. E uma das coisas que eu mais orei na vida era que Deus curasse a minha alma, para que eu não desconfiasse de pessoas pelo fato de eu ter sido traída. Que eu me tornasse uma mulher segura, para que eu não andasse desconfiada de todo mundo, porque geralmente quem é traído, gente, não acredita em mais de nada. E quando você é ferido, você ainda fere outras pessoas de tal forma que você acaba fazendo com que outras pessoas tenham a mesma percepção que você. Ah, porque seu casamento não deu certo, porque essa pessoa te traiu, porque ela foi embora, então quer dizer que todo mundo vai viver isso? Não.
E quando eu entendi que eu estava dentro do propósito que Deus queria para minha vida, isso foi mais leve, isso foi mais real, isso foi mais sensível. Será que hoje você está dentro do propósito que Deus tem para você ou você ainda não se encaixou, não se encontrou? Né? As perguntas que eu recebo em mentoria também. Como é que eu encontro o meu propósito? Como é que eu me vejo em Deus? A forma como você se vê é a forma como você vê Deus. Você precisa curar essa orfandade, curar os traumas. Superação não é uma pessoa traumatizada. Superação é, apesar de tudo que você passou, você venceu. Não é sobre desistir, mas é sobre permanecer. E quando eu me perco no meu propósito, eu atiro para tudo quanto é canto. Pessoas chegam para mim na consultoria e falam: mas eu já tô velho, tenho medo de não casar. Ah, eu tenho medo de ficar sozinho. Porque a pessoa não encontrou o propósito dela. Então, o que assola ela é o medo de estar só, é a solidão, é a preocupação, é se vai casar ou não. Tem gente que está casado, encalhado, vivendo luta atrás de luta. Isso é o que Deus ele tem para ti? E existem pessoas inteiras, sozinhas, esperando, solteiras. E o Senhor, ele usa como ele quer. O apóstolo Paulo foi um homem que nunca casou, mas foi o único que falou de casamento, de aliança. Por quê? Provavelmente, devido à vida criminosa que o apóstolo Paulo vivia, ele teve muitos relacionamentos. E o Senhor o separou. E ele compreendeu o propósito. Você precisa encontrar o seu propósito. Você precisa se curar. Você precisa entender que a etapa de hoje, ela não vai perdurar na tua vida, que isso é um processo e que é necessário. Gente, que delícia era aquele período do meu deserto. Eu tenho tanta saudade daquela época. Vocês não têm noção. E foi uma época de muito aprendizado. Eu glorifico a Deus por tudo que eu passei. Glorifico de todo o meu coração. Eu hoje sou uma pessoa assim, tão realizada que tudo que eu tenho vivido já basta. E você precisa ser essa pessoa. Você precisa ser uma pessoa reconstruída. Em um lugar em Deus que vai te deixar no oásis. Então, que Deus abençoe a sua vida. Não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações. E vamos para os mais vídeos?